Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. AstraZeneca fornecerá 30% mais vacinas contra o coronavírus para a União Europeia no primeiro trimestre de 2021. Médicos são autuados por tumulto em fila de vacinação em Niterói, no Rio de Janeiro. Chile recebe segunda remessa de vacinas da Sinovac. O ministro Ricardo Lewandowski retira sigilo de processo no STF com mensagens da Operação Spoofing. Nevasca deixa a cidade de Nova York em estado de emergência. E a Hess não tem engenheiros para instalar motor Ferrari no novo carro por restrições pelo coronavírus. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou ontem que a AstraZeneca deverá entregar 40 milhões de doses de sua vacina anti-Covid-19 à União Europeia no primeiro trimestre de 2021, segundo informaram as agências AFP e Reuters. O total conta com 9 milhões de doses adicionais, 30% a mais do que o esperado. No Twitter, Ursula von der Leyen afirmou que a entrega começará uma semana antes do previsto e que a empresa também expandirá sua capacidade de fabricação na Europa. A empresa havia sido criticada na União Europeia por atrasos nos prazos iniciais. A AstraZeneca, cujo imunizante foi autorizado pela União Europeia na última sexta-feira, havia anunciado que entregaria ao bloco 75% menos doses do que inicialmente pedido para o primeiro trimestre. A empresa alegou uma queda no desempenho em uma fábrica europeia para justificar os atrasos. A Comissão Europeia considerou a explicação insatisfatória, o que levou a instituição a solicitar uma inspeção realizada na última quinta-feira. A fábrica em questão, localizada na Bélgica e administrada por um subcontratante do grupo. Em entrevista a alguns meios de comunicação, o presidente da AstraZeneca, Pascal Soriot, garantiu ainda que a produção das fábricas localizadas no Reino Unido devem ser reservada aos ingleses. Bruxelas criticou duramente este argumento, apontando que a utilização de fábricas britânicas para o fornecimento da União Europeia não é uma opção, é uma obrigação contratual, segundo um responsável europeu. A AstraZeneca assinou um contrato com Bruxelas em agosto do ano passado para encomenda de um total de 400 milhões de doses. O documento foi publicado pela Comissão Europeia, mas sem vários parágrafos considerados confidenciais. No último domingo, a Alemanha ameaçou iniciar uma ação legal contra os laboratórios que não respeitam suas obrigações de entregar as vacinas para a União Europeia. A empresa se comprometeu a empenhar todos os esforços possíveis para produzir 300 milhões de doses da vacina sem lucrar ou registrar perdas. Segundo diz o texto, que também menciona que a União Europeia poderá solicitar 100 milhões de doses suplementares, se desejar. Bom, vamos à próxima notícia. 2 médicos foram autuados pela Polícia Civil por causarem tumulto durante a vacinação na Policlínica Regional Dr. Carlos Antônio da Silva, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, hoje. Eles foram ao posto acreditando que estariam aptos a serem imunizados, porém a Prefeitura de Niterói alterou o calendário de vacinação e decidiu priorizar os idosos a partir de 90 anos, da nova etapa que começou hoje. Ao tomarem conhecimento da mudança, os 2 médicos causaram tumulto e confusão na clínica. Agentes do Departamento de Combate à Corrupção da Polícia Civil foram chamados e eles foram autuados por perturbação do trabalho alheio, cuja pena pode chegar até 3 meses de prisão. Bom, vamos à próxima notícia. Uma segunda remessa com quase 2 milhões de vacinas do laboratório chinês Sinovac chegou ao Chile ontem, somando-se a quase 4 milhões de doses que serão aplicadas em um ambicioso processo de imunização de 5 milhões de cidadãos no primeiro trimestre. Essa nova chegada das vacinas Coronavac ocorre 3 dias após o recebimento da primeira remessa das 5 planejadas do laboratório chinês, que vão somar um total de 10 milhões de doses acertadas com o governo do conservador Sebastián Piñera. Esta carga, somada a mais de 154 mil doses da Pfizer e BioNTech, servirá para lançar um maciço processo de aplicação das primeiras doses nesta quarta-feira, das 2 doses que correspondem para tornar as 2 vacinas eficazes, dos grupos populacionais determinados no calendário de vacinação do país. Primeiro, o governo começou a vacinar os profissionais de saúde das unidades críticas, depois os com mais de 80 anos.
O objetivo é que até o final de março de 2021, mais de 5 milhões de pessoas tenham sido vacinadas no Chile, principalmente adultos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde e servidores básicos do Estado. O início do processo de imunização em massa ocorre exatamente quando o Chile registra uma média de 4 mil infecções diárias e nos últimos dias excedeu por 2 vezes a centena de mortes por Covid-19. Além disso, as autoridades confirmaram 28 casos da variante que apareceu no Reino Unido, mais contagiosa em 18 pacientes com a variante que surgiu no Brasil e que as autoridades suspeitam ser também mais contagiosa. Nas últimas 24 horas, o Chile registrou 4.209 novos casos de coronavírus e 113 mortes nas últimas 24 horas, somando 727.109 infecções e 18.452 mortos desde o aparecimento do vírus em março do ano passado. O Chile acertou com a Pfizer e BioNTech 10 milhões de doses de sua vacina com a Sinovac, outros 10 milhões com a AstraZeneca, mais de 6 milhões e além de outros 4 milhões de doses comprometidos com a Janssen da Johnson e a iniciativa global COVAX. Até o momento, 56.579 pessoas receberam a primeira dose da vacina da Pfizer e BioNTech e 10.315 a segunda, segundo o Ministério da Saúde chileno, dos 15 milhões que estão programados para serem vacinados no primeiro semestre em uma população total de cerca de 18 milhões de habitantes. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou hoje a retirada do sigilo da ação que tramita na corte na qual o ex-presidente Lula obteve acesso a mensagens da Operação Spoofing. As mensagens são parte da operação que em julho de 2019 prendeu suspeitos de invadir celulares do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e de integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, no Paraná. Na semana passada, Ricardo Lewandowski determinou o acesso integral de Lula às mensagens apreendidas depois que a Polícia Federal não entregou o material de acordo com o que determinava a decisão anterior do ministro. Também na semana passada, procuradores da República, entre eles o ex-coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, pediram que o ministro reconsidere a decisão. Os membros do Ministério Público pedem que as mensagens não sejam entregues a Lula, ou caso tenham sido entregues, que ele seja obrigado a devolvê-las e seja impedido de utilizá-las. Se a decisão não for reconsiderada, o pedido é para que o caso seja pautado com urgência no plenário do STF. O ex-juiz Sérgio Moro afirmou em nota que não reconhece a autenticidade das mensagens e que, se verdadeiras, teriam sido obtidas por meios criminosos, por hackers de celulares, de procuradores da República, sendo, portanto, de se lamentar a sua utilização para qualquer propósito, ignorando a origem lícita. Sérgio Moro disse ainda que todos os processos julgados na Lava Jato foram decididos com correção e imparcialidade. Segundo ele, interações entre juízes, procuradores e advogados são comuns em nossa prática jurídica, não havendo nada de ilícito, por exemplo, em perguntar sobre conteúdo de denúncia. Em dezembro do ano passado, Ricardo Lewandowski já havia determinado o acesso do ex-presidente Lula ao teor de parte das mensagens, aquelas que tratassem do ex-presidente direto ou indiretamente e relacionadas às investigações e ações penais de Lula na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba ou em qualquer outra jurisdição, ainda que estrangeira. Ao STF, os advogados de Lula disseram que a ordem de Ricardo Lewandowski não foi integralmente cumprida. Em novo despacho assinado no dia 22 de janeiro, o ministro determinou que a Polícia Federal garanta acesso imediato à íntegra das mensagens apreendidas na Operação Spoofing e não apenas as que foram localizadas com Walter Delgatti Neto, apontado como líder do grupo de hackers. Bom, vamos à próxima notícia. Nevou de novo, viu, gente, nos Estados Unidos, porque uma nevasca deixou a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em estado de emergência hoje. A medida autoriza o fechamento de escolas, escritórios e comércio, e mais de centenas de voos foram cancelados. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, toda a região nordeste dos Estados Unidos está sob alerta de fortes tempestades de neve. E o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, limitou os deslocamentos para dentro e fora da cidade e ordenou o fechamento de estradas. E ele escreveu em uma rede social, abre aspas, esta tempestade de inverno será perigosa, com fortes nevascas e ventos fortes. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Mantenha as vias livres para veículos de emergência. Fecha aspas.
Voos foram cancelados nos principais aeroportos da região LaGuardia de Nova York e Newark Liberty de Nova Jersey, segundo a autoridade de transporte aéreo. Viagens de trem também estão suspensas. A previsão é que toda a região seja coberta por uma camada de até 60 centímetros de neve e o temporal deve se estender até pelo menos amanhã. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, decretou estado de emergência em toda a região. Ele também ordenou a suspensão de transportes públicos. Em Washington, capital dos Estados Unidos, a neve começou a cair na madrugada de ontem. A tempestade está atrasando o processo de vacinação contra a Covid-19 em vários pontos da costa leste dos Estados Unidos. Bom, vamos à próxima notícia. Penúltima colocada no Mundial de Construtores de Fórmula 1 do ano passado, a equipe da Fórmula 1 americana Haas vem enfrentando problemas antes mesmo de seu novo carro entrar na pista para os testes de pré-temporada. A equipe americana, que tem fábrica na Inglaterra, não tem engenheiros especializados para montar os motores Ferrari nos chassis devido às restrições de entrada no país por causa da pandemia do coronavírus. As informações são da revista alemã Automotor und Sport. Em 2021, a Haas está construindo seu carro pela primeira vez na fábrica de Banbury, na Inglaterra, e os motores Ferrari já estão no país, mas as unidades só podem ser montadas nos chassis pelos engenheiros do fabricante italiano, e estes não estão podendo entrar no Reino Unido sem passar por uma quarentena de 2 semanas. Até o ano passado, a operação era inversa e os motores eram montados nos carros já na Itália. Além do motor, a Haas usa câmbio e suspensões da Ferrari. Como por regulamento, os componentes dos chassis de 2021 são praticamente os mesmos do ano passado, com ligeiras alterações. Como no assoalho, o novo carro da Haas já está finalizado, exceto pelos motores que passaram por mudanças. A Haas já tinha o plano de fazer seu primeiro teste de checagem de componentes já no meio do mês de fevereiro, mas sem engenheiros para montar o novo motor. O mais provável é que o carro só comece a andar nos testes de pré-temporada em Bahrein no começo de março. É nesse mês que começa a temporada de 2021 da Fórmula 1. Em sua 6ª temporada na Fórmula 1, a equipe americana terá como pilotos titulares o alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael Schumacher, e o russo Nikita Mazepin. O brasileiro Pietro Fittipaldi, que disputou as últimas 2 corridas de 2020, ou seja, no ano passado, no lugar de Romain Grosjean, ainda pode renovar como piloto reserva da equipe americana. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima segunda-feira para vocês, bom começo de semana. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!